Um clube com 75 anos é aquilo que consegue fazer hoje, com a vantagem de ter uma tradição e uma história que lhe dá credibilidade e que, se não é mantida permanentemente, pode ser destruída em muito pouco tempo. Ou seja, dá-nos uma grande responsabilidade hoje mantermos o clube a funcionar, desenvolvê-lo adicionalmente, pelo peso dos anos todos que aqui temos e pela reputação que foi criada. Este edifício que está aqui ao lado, que é a sede, o salão principal do Clube Naval de Cascais, e que, não obstante a remodelação integral das instalações em 2007 foi mantido, porque tem valor histórico, era a casa que foi construída para guardar as canoas e os barcos da família real. Portanto, foi a primeira construção que foi feita aqui nestes Penedos, em frente à cidadela. Portanto, há aqui uma ligação do clube, física, ao desenvolvimento de Cascais, que foi grande a partir do momento em que a família real veio para aqui, que foi seguida pela corte, e a pouco se criou Cascais que conhecemos hoje. Cascais, o Clube Naval de Cascais sempre teve uma aptidão desde os anos 50, mesmo dos anos 40, de organizar provas internacionais. Estava naturalmente muito predisposto a adotar as classes que tivessem mais divulgação internacional. Essas classes são as classes que participam nos Jogos Olímpicos. Penso que o primeiro barco de regatas que o próprio Clube Naval de Cascais detinha foi um Sharpie. Depois passou-se para os Snipes. O Snipe é uma das classes mais antigas, continua hoje uma classe muito dinâmica, que teve durante muito tempo uma projeção muito grande aqui em Cascais. Os Stars foi uma classe onde os jogadores de Cascais tiveram brilhantes resultados internacionais nos Jogos Olímpicos. Os irmãos Quina ganharam duas medalhas nos Jogos Olímpicos final dos anos 50 e início dos anos 60. Outros dois velejadores, também dois irmãos Bell, tiveram resultados fantásticos, e não foi só em termos de resultados fantásticos, mas o Duarte Belo foi um dos grandes pioneiros de uma série de melhorias técnicas na classe Star internacional, muito conhecido, uma figura fundamental na classe internacional. Depois, ao mesmo tempo, começou-se a desenvolver os Dragões, foi olímpica até 1972. Nas Olimpíadas de 72 houve uma tripulação de Cascais que competiu nos Jogos Olímpicos em Kiel, em Munique, mas a vela foi em Kiel, portanto estávamos presentes. Hoje temos uma frota muito grande de SB-20, que é uma classe relativamente moderna, deve ter cerca de 10 anos. E depois temos os velejadores aqui que competem nas diferentes classes olímpicas, no 49ers, no Match Race, nos 470, onde houve durante muito tempo muitos barcos aqui em Cascais. Só que hoje não há dinheiro para tudo, portanto tem que fazer escolhas. Portanto, Cascais esteve sempre, eu diria, envolvido com velejadores a obter resultados e com frotas bastante competitivas naquilo que foram as principais classes olímpicas. Foi uma grande emoção, devo dizer, porque nós recebemos a notícia, enfim, uma condecoração, sabe que é uma condecoração, mas depois o próprio desenrolar e da forma com aquele protocolo e o discurso que o Presidente teve a gentileza de fazer, que foi de um elogio ao clube excepcional, foi muito emocionante, e não só para mim, mas falando com os meus colegas da direção que lá estavam, ficámos todos bastante comovidos, e como disse o Sr. Presidente, a servir de embaixadores de Portugal no mundo, a organização das grandes regatas que se têm vindo a fazer e que eu já não sei contar, mas já são 50, 60 grandes campeonatos que ao longo da vida do clube foram organizados aqui, os melhores nomes da vela internacional, e que ficam aqui e que todos gostam, porque ainda por cima Cascais acolhe bem os visitantes, saem daqui contentes porque o campo de regatas é excelente, bem acolhidos porque andam aí na vila, vão aos restaurantes, estão nos hotéis e aqui no clube são bem recebidos. E nós não temos que fazer um grande esforço para isso, que sai, digamos, naturalmente. O clube tem a sorte de ter-se tido uma importante escola de vela, neste momento penso que seja a maior escola de vela do país,
com um ótimo quadro de formadores e uns bons diretores da escola, e lá está, as coisas vão-se fazendo e cria-se uma reputação, e esforço cria sucesso, o sucesso atrai outros velejadores para vir e de facto temos aqui bons resultados nesse campo, que começam na introdução, depois vão para as escolas de vela, depois vão para a competição e acabam nas equipes olímpicas. Há muitas outras atividades desportivas que são muito mais caras do que andar à vela. Infelizmente é preciso ter um enquadramento, é preciso ter treinadores, é preciso ter infraestruturas. Nós, felizmente, as nossas infraestruturas são do Estado, foi assim que foi construído o clube desde sempre. Portanto, sim senhora, temos os custos de manutenção, mas isso não se reflete integralmente nestes custos destas escolas de vela, destes custos de formação. Portanto, ser muito caro ao nível de introdução e da primeira grau de aprendizagem não é verdade. Por outro lado, o estarmos aqui neste cantinho, debaixo da fortaleza, põe-nos aqui um bocadinho fora das zonas de passagem aqui da vila, mas temos feito um esforço grande de integrar o máximo e abrir as portas ao máximo de pessoas. Nós começámos, por exemplo, a fazer há 3 ou 4 anos, ou talvez já 5, um dia de batismos de vela. O êxito foi tal que neste momento fazemos isso mensalmente, e não só fazemos isso mensalmente, como também já fazemos um dia por ano de introdução à vela para pessoas com portadores de deficiência, como parte da atividade que nós temos do projeto que nós chamamos de Vela Sem Limites, que é a vela adaptada a pessoas com portadores de deficiência. Apoiamos o desporto escolar de Cascais, que tem todas o seu equipamento situado aqui nas instalações do clube, usam as nossas rampas, usam os nossos formadores para formar os formadores deles, portanto há um bom trabalho com eles. Outra maneira também de divulgar e de alargar a atividade do clube a um maior leque do público. A parceria com a Câmara Municipal de Cascais, em termos do Clube Naval de Cascais, é fundamental, e felizmente que já há vários anos que tem havido um bom relacionamento, que cada vez é mais importante, nomeadamente quando, não sei, há 10 anos pelo menos, a Câmara Municipal de Cascais entendeu que, dado a sua colocação aqui junto ao mar e com uma costa muito extensa, que tudo o que tenha a ver com o mar é muito importante. E a estabilidade dessa política faz com que se possam planear e projetar as atividades a 2, 3, 4 anos, que de outra forma seria difícil. Portanto, são todos estes ingredientes que levam a que tenha havido este reconhecimento público que é uma grande satisfação, como digo, foi muito emotivo, é uma grande satisfação e, como eu disse no discurso ao Sr. Presidente da República, não poderia haver melhor estímulo para termos ânimo, ou o clube ter ânimo para mais 75 anos do mesmo ou mais ainda.